Boa tarde. Esta semana, Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia propõem-se debater as transferências de competências para os municípios, a polémica gestão de dados que mete autarquias ao barulho, os cartazes de animação das festas de verão e as taxas que o governo quer cobrar nos pontos de atração turística. A semana foi fértil em desejos de transferências de competências. Por exemplo, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse que o governo quer prosseguir um diálogo franco com os municípios para ultrapassar dificuldades no processo de descentralização de competências. Por sinal, no mesmo dia, Carlos Miguel, que é secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, invocou a exigência do PSD para afirmar que o governo só negocia transferências de competências para as autarquias via a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Aliás, até destacou o seguinte: não há negociação caso a caso. Começo por aqui, em que é que ficamos? Há aqui duas versões para o mesmo desejo, transferir. Miguel Silva Gouveia. Ora, boa tarde, Ricardo. Cumprimentar aqui o Pedro e todos aqueles que nos ouvem na TSF, quer na Madeira, quer no Porto Santo. Eu não acho que haja aqui qualquer tipo de incoerência. Na verdade, eu tive a oportunidade já de reunir várias vezes com o secretário de Estado, Carlos Miguel, em diferentes pastas e, na verdade, ele sempre teve um papel de proximidade, sempre foi verdadeiro e cumpriu tudo aquilo que estava previsto com o Funchal, nomeadamente as transferências previstas depois dos incêndios, para recuperar escarpas, para beneficiação também de algumas infraestruturas aqui no Funchal. Na verdade, aquilo que ele disse não é, como referi, inconciliável com o que diz a Ministra. O que ele referiu foi que a Lei Quadro da Descentralização está, ou na própria Lei Quadro, está prevista que qualquer decreto-lei sectorial que a implemente tem que ser acordado com a Associação Nacional de Municípios. Ora, o que estamos aqui a falar foi de um dos municípios, ou de um município que levantou esta polémica toda, que normalmente é um município que sai fora daquilo que se pode chamar o municipalismo normal. Estamos a falar do Porto, o município do Porto, que já em 2018 tinha aprovado na sua Assembleia Municipal uma resolução desvinculando o município de qualquer decisão da Associação Nacional de Municípios relativa ao pacote de descentralização. Ora, Lisboa tem um estatuto especial, o Porto também tem, e queriam ter também uma forma diferente de negociar. Aquilo que o governo diz é o que está plasmado na Lei Quadro, que foi até uma proposta do PSD, é que deve ser sempre por acordos com a Associação Nacional de Municípios que esses diplomas setoriais devem ser criados. Os diplomas. Agora, se os municípios aceitam essas competências, a transferência ou não, aí, obviamente, que é negociado caso a caso. De qualquer dos modos, aquilo que a Ministra disse ficou-lhe bem, de uma forma bastante apaziguadora e dialogante, dizendo que todos os municípios vão ser ouvidos e tentar incluir as suas necessidades, e acho muito bem que assim é que deve ser, sem, obviamente, nos esquecermos que a letra da lei diz que a Associação Nacional de Municípios tem este papel. Pedro, nesta linha de desejo de transferir, na Madeira também houve posições que me parecem também roçar algum excesso, não sei, dir-me-ão, mas quando leio hoje na primeira página do diário de que as câmaras vão ser chamadas a tratar dos percursos pedestres, quando vejo que na Assembleia há uma também intenção de transferir competências no estacionamento para municípios, vejo que aqui há, não sei se é um aliviado de carga para os municípios ou se é outra coisa qualquer. Dir-me-ás. Muito bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, ao Ricardo e ao Miguel Gouveia. Esta lei quadro da descentralização é uma lei importante, sobretudo porque
nós julgamos que quem está mais próximo resolve de uma forma mais eficaz e eficiente, os problemas com que nos confrontamos dia a dia, e, portanto, nada contra a descentralização. O problema é que esta lei quadro descentraliza, não é uma verdadeira reforma de Estado, descentraliza, mas também no continente os municípios queixam-se que é só dar competências e não, os recursos financeiros são suficientes. Neste momento está em discussão a questão da educação, a questão da saúde. Os municípios do continente já estão a assumir, aqueles que aceitaram essa descentralização na área da educação, nomeadamente as refeições escolares, na área da cultura, a recuperação de teatros, os custos com as companhias de teatro, na questão da saúde também, alguns centros de saúde. Os meus colegas do continente me dizem, e recentemente estive num Conselho Geral da ANMP, é que os autarcas são homens sem medo, homens e mulheres sem medo, mas, obviamente, os valores que o Estado se compromete a transferir para as autarquias, para que assumam essas competências, são suficientes para os encargos. Até deram-me alguns exemplos, nomeadamente no concerto com algumas avanças de algumas áreas setoriais, esses valores não estavam incluídos. E, portanto, nada contra a descentralização, mas obviamente que os recursos financeiros têm que ver. Aqui na Madeira foi criada uma comissão para debater este assunto da descentralização, que ainda não reuniu. Penso que irá, pelas informações que tenho, reunir brevemente. Acho que os municípios acho que podem assumir algumas competências, sobretudo há situações, sobretudo na área portuária, quem é que tem competências. Nós em Câmara de Lobos quisemos reorganizar a questão do varador e tivemos que falar com várias entidades, que há PREP, que é a Capitania, que é a Direção Regional de Pescas, sobretudo também no concerto na área balnear, também temos alguns problemas que temos que falar com N entidades, e nós somos favoráveis a essa situação, nós, Câmara de Lobos, desde que com essas competências venham os recursos financeiros indispensáveis ao exercício daquela atividade. No concerto na notícia que fez manchete hoje do Diário de Notícias da Madeira, eu não sei se os municípios são obrigados a assumir essa responsabilidade. Todos nós, municípios, penso eu e falo agora em específico de Câmara de Lobos, há percursos que não são recomendados e nós achamos que têm condições para. Também sabemos que o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza tem recursos limitados em termos de pessoal e que não pode, no fundo, recuperar todos os percursos recomendados, e alguns que ainda não são recomendados hoje em dia podem ser. Estou-me a lembrar, por exemplo, no nosso caso, da Boca da Corrida até o Corral das Freiras, não é um percurso neste momento recomendado, não é recomendado, mas pode ser, mas há um grande investimento que tem que ser feito, não é? E é aí que a questão financeira pode ser importante. Portanto, eu, pelo que li do diploma, os municípios não são obrigados a assumir essa responsabilidade. O que acontece é que se os municípios tiverem ou apresentarem uma manifestação de interesse em que querem que tal percurso na sua área territorial seja um percurso recomendado, a responsabilidade pela manutenção e conservação desse percurso é da responsabilidade do município. Portanto, parte-se do princípio que há todo o interesse do município em ter percursos recomendados, daí porventura essa ilação. Sim, há sempre interesse, o município de Câmara de Lobos tem. Agora, o que é preciso também termos em linha de conta é que se o Governo Regional quer transferir essa competência para o município, ou quer dar, no fundo, essa opção para que o município crie mais percursos recomendados, também era importante que, em termos financeiros ou outro tipo de recursos, sobretudo humanos, fossem alocados àquele percurso. Então, Miguel, sobre esta matéria... Sobre esta matéria, eu gostava, se calhar, também aqui para ficar bem perceptível aquilo que estamos a falar. Em 2018, no continente, a lei quadro da descentralização estabeleceu 11 áreas onde poderiam ser feitas a descentralização do Governo da República e dos governos regionais para as autarquias. Eu não vou lê-las todas, mas vai desde praias até o jogo, até a promoção turística, até os estacionamentos que se falou, a habitação, justiça, enfim, são 11 áreas. E essas áreas só são materializadas com diplomas setoriais. Cada uma delas tem um decreto-lei, uma lei própria.
Aquilo que foi exigido pelas regiões autónomas foi que nas regiões autónomas as assembleias legislativas de cada região fosse a entidade competente para fazer esses diplomas. Ora, aquilo que se está a discutir agora na Assembleia Legislativa da Madeira é um diploma do estacionamento. E com esses diplomas, depois deles estarem aprovados, aí é que os municípios decidem se querem ou não exercer aquelas matérias. Podem, como referiu o Pedro, e bem, podem não querer exercer porque entendem que o envelope financeiro não é suficiente para cobrir as despesas. Noutras áreas, por exemplo, na área do jogo, seria interessante porque os municípios têm mais receitas e menos despesas. Têm despesas de fiscalização normais, mas a receita do jogo é uma receita importante que os municípios no continente têm, e aqui na Madeira é o Governo Regional que a recebe toda. Naquilo que foi referido aqui dos percursos pedestres, até por um gosto pessoal, tive alguma atenção a analisar a proposta, e aquilo que se propõe é a faculdade dos municípios poderem classificar percursos como recomendados. Não há nenhuma imposição, como a própria lei da descentralização, mas há essa faculdade. Se o Pedro quiser fazer um percurso recomendado, por exemplo, entre o Jardim da Serra e o Corral, pode fazê-lo de uma forma formal e oficial, e tem ou terá aprovado este diploma, terá essa possibilidade. Claro que com isso, com os percursos recomendados, advêm obviamente outras responsabilidades de quem os tutelam, por isso há despesas associadas e é preciso avaliar caso a caso, mas logo à partida... Estamos esclarecidos. São só propostas que cabe sempre ao município a última palavra. E alguns até têm palavra antes de a coisa ser regulamentada. O Miguel Silva Gouveia denunciou esta semana um caso que classificou de burla no Funchal. Sim, houve uma questão que coloquei em reunião de Câmara, uma vez que foi tornado público que a Frente Mar, no início do mês passado, já estava a multar. Não é só fiscalizar, é fiscalizar e passar a contraordenação, porque a fiscalização pode ser feita pelas entidades que gerem os estacionamentos, como é normal. Agora, a contraordenação é que, pelo que se viu no diploma, que está a ser discutido na Assembleia Legislativa, só será competência municipal depois desse diploma ser aprovado. Foi discutido na generalidade, ainda vai ser discutido na especialidade, ainda passa pelo representante da República, portanto ainda tem um conjunto de passos para dar. E houve aqui, de facto, uma antecipação, não sei se por inexperiência, se mesmo por outra intenção, que neste momento não me apraz pensar qual, mas, na verdade, a realidade é que os madeirenses, os funchalenses, já estão a ser solicitados a pagar multas. Ainda hoje recebi alguns exemplares de pessoas que pagaram, outros que não pagaram, a me perguntar o que é que... Nesses casos, convém não pagar. Não é questão que convém não pagar, convém sempre pagar o parquímetro. Exato, não pagar a multa, é isso que eu estou a referir. Uma multa que é ilegal, não há responsabilidade de pagar, e foi isso que me foi transmitido precisamente em reunião de Câmara, pelo vereador que tem o pelouro, que as pessoas, se quiserem pagar, pagam graciosamente. Se não quiserem, não há forma, porque não há enquadramento legal. Portanto, eu referi de uma forma, obviamente, na dialética política, que isso configura, ou configuraria uma alusão, uma eventual burla. Mas, pronto, são dialéticas normais quando estamos nesta vida. Pedro, não sei se em relação à cobrança das multas de estacionamento é uma matéria que lhe satisfaz e da aplicação viável em Câmara de Lobos? Não, esta questão nada tem a ver com a descentralização. Qual é o quadro da descentralização? É um diploma à parte que diz que é uma adaptação à região do diploma nacional. Tem a ver. Não tem a ver com... Não. A ideia que eu tenho, como foi dito, é que, e tenho a oportunidade de ler o diploma, não discuto a questão se hoje a Câmara Municipal do Funchal já podia aplicar a coima, não, porque, como o Miguel disse, eu não sei, o projeto, o diploma ainda está em discussão. A ideia que eu tenho é que este é um diploma nacional que pode ser adaptado à região autónoma e que os municípios têm direito ao produto de parte da coima por estacionamento abusivo ou irregular. É essa a ideia que eu tenho, é isso que eu conheço.
obviamente é mais uma fonte de receita, obviamente se as pessoas não cumprem, não colocam a moeda num estacionamento tarifado, há direito a coima, não é? E é normal que o município Quem tem competência é a PSP. tenha. Eu não sei se é a PSP, nós neste momento temos... Como é que é em Câmara de Lobos? Em É a Câmara de Lobos, DataRede que cobra, em Câmara de Lobos, neste momento, uma notificação. e neste momento, não, Câmara de Lobos, neste momento, é a DataRede. A DataRede aplica coimas. O município de Câmara de Lobos tem direito, a uma parte desse valor, dessa prestação. Agora vamos analisar e perceber se, porventura, se esse valor até a Câmara Municipal está a receber menos do que deveria receber. Agora, tudo o que seja a violação da lei, o estacionamento abusivo e irregular, e se a Câmara Municipal tiver direito a essas verbas, nada contra. A ideia que eu tenho é que este diploma nada tem a ver com os tais diplomas setoriais, a lei quadro da descentralização, saúde, educação, cultura, e esta é uma questão específica. É o quarto diploma setorial, são 11 como eu referi, e que no continente já foram aprovados em 2018, e eu até tive a fazer aqui alguns exercícios de memória e fui em 2019 reunir com o então novo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que também já esteve neste programa aqui connosco, o João Manuel Rodrigues, a pedir-lhe para dar alguma agilidade no processo de descentralização, que na verdade depois acabou por não acontecer, de 2009 até agora, e acontece agora em 2022. 3 anos depois. Muito bem. Vamos passar as festas, que já cheira a verão, não é? E, pelos vistos, pelo que temos noticiado, elas estão de volta e em força em cada município. Vou começar por Câmara de Lobos, porque já demos o que é que aí vem em termos de música. A pergunta que se faz sempre é a mesma. É a opção estratégica das câmaras, porque são elas as festeiras, não é a mais adequada, ou deita-se dinheiro fora com artistas vindos do continente, alguns de qualidade duvidosa? Como é que é, Pedro Coelho? Muito bem, depois da pandemia, já há 2 anos esta parte, nós não comemoramos o São Pedro. Aqui uma parte. No último programa falaste de políticos do continente de qualidade duvidosa que vinham para cá. Portanto, agora estamos a falar desse. Não falei disso. Mas eu vou esclarecer esse assunto. Obviamente, os municípios têm as suas festas populares. No caso de Câmara de Lobos, temos o São Pedro, que é uma festividade muito importante, e nós temos um cartaz vasto em que a importância e a atenção primeira é para os artistas locais. Nós temos os artistas, as bandas filarmónicas, todas elas, a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos também marca sempre presença, e outros artistas regionais e sobretudo de Câmara de Lobos, mas depois, ao final do dia, há sempre um artista de renome nacional para continuar a animar a festa. Nós não investimos como outros concelhos investem, e têm esse direito, nomeadamente o Porto Muniz, que irá trazer vários artistas de renome nacional e internacional. Nós temos 3 artistas nacionais, que julgo que o cachê dos 3 é mais ou menos o cachê de um dos artistas que o Porto Muniz irá ter na agora relembra quem é que vais ter. Eu vou ter, além dos artistas regionais, o Calema, o Ciro e o Emanuel. Portanto, não são muito caros. Não, são artistas que, comparado com outros que vêm cá à Madeira, são muito mais baratos, porque nós não precisamos de encher por causa dos artistas. Nós temos as nossas belezas naturais, as pessoas sabem receber bem, temos a nossa poncha. Portanto, já enche mesmo sem artistas. Já enche mesmo sem artistas. Agora, é importante também, no outro evento, ter, no fundo, um artista de renome, sobretudo ligado às camadas mais jovens, para que, efetivamente, a festa se componha. É isso que nós fazemos, mas sempre num orçamento limitado, e posso dizer que o nosso foco é, sobretudo, as ornamentações de São Pedro, que são feitas por mãos de Câmara de Lobos, sobretudo com material
reciclado e neste momento as associações estão a trabalhar. Estes artistas são importantes, mas são, segundo sei, e está publicado na plataforma que o Diário de Artistas faz o favor de relembrar aos madeirenses os investimentos que as câmaras e o Bom Jornal faz no âmbito da contratação pública. Eu julgo que para estes 3 artistas, incluindo viagens e estadias, acho que o orçamento que nós temos são 67 mil euros. Relembrando, por exemplo, que Chutes e Pontapés e outros artistas, o cachê são 50 mil euros mais viagens, e penso que o nosso valor está muito abaixo e fazemos uma coisa muito interessante. Nós pedimos aos comerciantes de Câmara de Lobos, sobretudo da Baixa, aqueles que efetivamente vão beneficiar com a festa, porque vão ter 4 dias de festa e vão vender mais, e esses também apoiam a empresa Cervejas da Madeira também. Nós tentamos sempre apoios extraordinários. Já não tens a Sagres teve sobretudo a ver com a festa do Peixe Espada Preta, que é uma festa organizada pela Junta de Freguesia de Câmara de Lobos. E nós tentamos recolher apoios. Mas acho que sim, acho que nós gastamos pouco, mas também não precisamos de gastar muito porque enche sempre. Miguel também já teve que gerir festas, quando olha para os cartazes que vão sendo anunciados, o que é que lhe vem à cabeça? Não, há aqui uma questão que não podemos descontextualizar. A realidade é que este é o primeiro ano em que vamos poder ter festas desde 2020. E há 2 anos atrás já existiam muitos contratos pré-estabelecidos que não puderam ser cumpridos em 2020, não puderam ser cumpridos em 2021, e este ano, muitos deles, os artistas que foram contratados, receberam 50% e recebem os outros 50% pela lei e recebem depois da atuação. Portanto, é normal que muitos dos cartazes que vemos este ano sejam quase a continuidade daquilo que já tinha sido contratado em 2020. Não consegui deixar de ver aqui algum ciúme do Pedro pelo cartaz das festas do Portonês. Não é ciúme, não é ciúme, faz confusão. Sou presidente da Câmara dizer que a Câmara Municipal, no que vai investir, vai recuperar em receita fiscal aquele investimento, que eu não percebo como. Como é que se gasta 300 mil euros ou 400 mil euros, e como é que o município de Portonês gasta 25%. Mas deixa-me acabar. Do orçamento em festas, e como é que tem esse retorno em termos de. Os de candidatas ao Portonês, podes candidatar daqui. Eu não diria que o Portonês estava entregue, mas dava condição para que vá para o Portonês. Quem sabe o Miguel que tem origens no Portonês. Sim, nunca podemos fechar a porta a desafios, especialmente a esta distância. Mas ou Câmara de Lobos, não sabe. Penso que ali Miguel vai ter uma dificuldade, é que não sendo uma monarquia, parece-me que o lugar já está destinado ao filho mais velho. Aonde? No Portonês. A sério? Estava a falar de Câmara de Lobos. Não, mas falamos do Portonês, não é? No Portonês, não sei, como você disse, que também podia estar disposto a esse desafio, e, portanto, o futuro dos eu digo que nunca devemos fechar portas a desafios, como tu também já disseste. Apesar de vivermos numa democracia, parece que ali, sendo o último mandato do Presidente da Câmara, sendo uma democracia, parece que ali vive-se uma monarquia onde o filho mais velho estar na linha da sucessão de Albuquerque. Ter o lugar do pai. É o que dizem a espelhardeiros uma maneirense. Mas não vamos. As bilhardeiras eram da TSF, mas eram noutros programas. Mas tinham piada, diziam umas verdades. Algumas. Mas voltando aqui ao que estávamos a falar, que era sobre as festas e os arraiais, à parte desse contexto, que é importante perceber que já existem contratos que estavam pré-estabelecidos e que não podem, pura e simplesmente, até poderiam, mas perdia-se metade do dinheiro que já tinha sido investido. É importante voltar, primeiro demonstrar que a pandemia é página virada e vamos conseguir ter um verão com segurança, com toda a gente a voltar a socializar, porque acho que também já merecíamos ter este tipo de convívios. Por outro lado, dentro dos limites permitidos pela lei, como é óbvio, dar preferência, sempre privilegiar os agentes económicos locais, porque não são só estes que vêm de fora, obviamente, são contratos que já existiam, outros se calhar até não, mas privilegiando os agentes económicos locais,
porque também os artistas locais tiveram 2 anos parados. E também os agentes culturais locais tiveram 2 anos parados, salvo seja, sem as festas. Houve muitas iniciativas que foram feitas. Acho que isso é feito, nas câmaras todas, penso eu. E privilegiar também o tecido económico local, e acho que isso toda a gente faz, e isso deve ser promovido. Uma preocupação fica sobre alguns exageros que esta carestia, esta pausa sabática de 2 anos sem festas possam vir a surgir. Não é exageros dos municípios ou de quem contrata, são exageros depois nos convívios. Que acabam em comas. Acabam em situações, em desacatos, e temos visto isso um pouco... E uma nova moda que é exibicionismo. Sim, há uma nova moda, exatamente, exibicionismo, portanto, na prática... Parece não é só questão de satisfação pessoal em termos de prazer, é mesmo, há nuances, não sei se estão elucidados, mas não, acho que há mesmo concursos a esse nível. Acho que são aqueles desafios tipo baleia azul. Exatamente. Que havia há uns anos, agora estão a fazer este tipo de coisas. Pronto. Mas acho que se calhar é importante voltar àquilo que nós tínhamos, às nossas tradições, aos arraiais, às festas, com as bandas, com as procissões, porque isso também acaba por se calhar encaminhar a nossa juventude para, digo juventude, mas algumas das imagens que se foram sendo publicadas, se calhar não são assim tão jovens, mas é voltar a vivermos estas tradições com segurança, sempre com ou sem exibicionismos e sem desacatos. No fim, só queria falar sobre festas. Ainda não se conhece cartaz no Fica na Cidade, sei que vão haver agora umas festas da Ceia. O Fica na Cidade era um palco de excelência para os artistas regionais de diferentes tipos de música, alguns deles que não tinham a oportunidade de subir a palcos noutras festas ou noutros eventos. Eu gostava que não fosse um evento que ficasse pelo caminho para se voltar pura e simplesmente a uma festa de cerveja. Acho que era importante manter a componente cultural do Fica na Cidade, ainda com outro nome. Uma outra nuance da semana, que já vem de uma semana atrás, tem a ver com a cobrança nos pontos de atração turística. Um deles, Pedro Coelho, por sinal, no seu município, o Cabo Girão, não será o único, mas duas vertentes, sim ou não à cobrança, e qual será o papel dos municípios nesta nova dinâmica de gestão de um destino. Eu vou contar uma pequena história sobre essa questão da cobrança. O município de Câmara de Lobos, durante algum tempo, teve a responsabilidade pela manutenção daquele espaço. E tinha umas casas de banho públicas em que cobrava pela utilização das mesmas. E os funcionários, na altura, queixavam-se que a Câmara devia isentar, não devia cobrar por manter aquele espaço, e, portanto, não concordavam que se cobrasse. Entretanto, aquele espaço passou para a esfera dos funcionários, e aqueles funcionários que não concordavam que se pagasse, em vez de 50 cêntimos, passou para €1. Não é? Há sempre um custo associado ao papel higiênico, ao sabão, à limpeza, à manutenção, e, portanto, eu acho que, tanto na Madeira como noutros sítios, alguns espaços têm que ser pagos. Se forem usufruídos, devem ser pagos, desde que o pagamento seja para a manutenção, conservação e até melhoria de alguns desses espaços. O que eu acho, é uma ideia antiga que tenho, é que o que seria importante aqui na Madeira, na minha ótica, é aquela taxa, a questão da taxa turística a nível regional, que eu acho que é uma receita que poderia ser importante, porque nós, contribuintes, suportamos cerca de 15 milhões de euros à Associação de Promoção da Madeira via Orçamento da Região para promover a Madeira, e através de uma taxa turística, como há no Porto e há em Lisboa, essa taxa turística podia efetivamente ser aplicada na manutenção e melhoria desses espaços. Portanto, uma taxa à entrada única para toda a região. Hoteleira, toda a região, em que depois seria, obviamente, dividida pelos municípios. Até porque, em termos políticos, não vejo problema, porque quem paga não vota em nós, a não ser que aquele turista local em que vai. Mas é verdade, quer dizer,
Para não ser aquele turista que é de Cabelos e quer passar o fim de semana na Mas em caseta. termos tirar com a jurídicos, cara- pode- Agora, quem paga, o turista que vai a Lisboa, paga 2 euros e até a questão política não. É porque Se é mais. ficar num hotel. Se ficar no alojamento local também tem que pagar. Portanto, Um hotel. eu preferia Só. esta solução. Agora, a questão de alguns espaços serem pagos, nada contra. Nós já dissemos, aliás, o vice-presidente já com posição sobre essa matéria, nada contra, porque esses espaços têm que ser, nada contra, porque esses espaços têm que ser mantidos a custos associados e quem quer usufruir desses espaços deve pagar, porque isso tem um custo de manutenção e esse valor, produto do bilhete, deve ser usado também na melhoria, até, há pouco falávamos nisso, na melhoria de alguns percursos pedestres. Miguel. Bom, sobre isto eu gostava de falar de duas, já que se falou da taxa turística, eu também queria falar. Não, falar é só por alto, sim. Mas Sempre como solução tens uma opinião mais abrangente, não é? E se calhar até podemos começar por aí, sobre a taxa turística e a posição da taxa turística dever ser regional, e nem de propósito. Neste mês de maio, acho que foi uma notícia do Diário de Notícias sobre umas declarações do presidente do Governo Regional dos Açores, Bolieiro, Jamanal Bolieiro, que diz que é completamente contra taxas turísticas regionais, porque reconhece que a taxa turística é eminentemente um tributo de cariz municipal. Conhece isto? Aliás, o Jamanal Bolieiro tem um histórico, também o nosso presidente do Governo Regional foi autarca, mas ele tem um histórico de uma boa relação, ele é um municipalista convicto e levou-o para a prática também. Transferia as verbas do IRS de 2009 e 2010 para os municípios, já transfere a participação do IVA. Não, os 100% ali não transfere. Está afirmado que... Afirmado uma coisa, transferida a outra. Até 2024 era o que estava lá, era o que estava na lei. E não está. E outras matérias, nomeadamente como esta, como a taxa turística, ele afirma que não vai usurpar competências aos municípios. Está a transferir o ODS para os municípios. Na Cara Segura está a transferir os ODS. Há ONUs que, quando tu acreditas numa coisa convictamente, ou na taxa turística do teu município, fazes por implementá-la. Enquanto tive a oportunidade no Funchal, tentei, não consegui, porque politicamente aí sim não consegui encontrar a aprovação política para ela. Mas está neste momento, ficou a discussão pública, está pronta, quem quiser implementá-la, se quiser pode retomar o processo. Mais vezes é quando nós temos agora, socialistas hoteleiros e depois para explicar aos nossos camaradas hoteleiros, eu acho que não tenho problema. Estas situações tornam-se complicadas. Muitas vezes defendi isso quase que sozinho, ainda que em muitos meios. Lembro-me de um programa de televisão em que era eu e o Filipe de Santa Cruz a defender a taxa turística com 10 pessoas a ser contra. Mas mantenho, porque está comprovado no continente e noutros locais, que a taxa turística é uma receita que efetivamente ajuda a potenciar o destino e voltando agora para a parte do Cabo Girão e do caso da vereda do Caniçal, do Sardinha. Está comprovada, até pelo Tribunal Constitucional, a relação bilateral que deve existir numa taxa. Ou seja, tu pagas uma taxa, mas tens uma reciprocidade de quem a paga. No caso, e eu, atenção, não sou contra esta aplicação ou pagamento de uma taxa para poder usufruir. Mas não és contra, mas és a favor? Não sou contra, desde que haja uma contraprestação de serviço. Eu vou-te dar um exemplo. Nos Açores, para tu subires ao pico, tens de pagar uma taxa. Mas essa taxa inclui-te um serviço, que é um serviço de geolocalização. Se tu tiveres um problema qualquer, as pessoas sabem onde é que tu estás e vão lá buscar. E isso poderia muito bem ser aplicado aqui na Madeira. E quem quisesse fazer levadas, fazer percursos, pagava esse serviço de georreferenciação, que até podia ser obrigatório, para poder ir para fazer passeios. Se houver um acidente, estás georreferenciado. Depois, se calhar, vamos falar dos dados pessoais e da proteção, e isso vai encaixar. Mas isto seria uma forma de poder implementar essa taxa. No Cabo Girão e no Cais de Sardinha, assim, parecem-me soluções, ou parecem-me que têm sido afirmações do Presidente do Governo muito ad hoc.
Agora, lembra-me do Carlos Sardinha, vou aplicar uma taxa no Carlos Sardinha. Mas qual é que é a reciprocidade? O que é que estás a pagar? Tu vais com os teus pés? Se tivesse um serviço de transporte para trás, de barco, aí eu ainda admito que seja pago. Mas há lá uma concessão. Da Casa do Sardinha, há uma entidade concessionária a explorar lá. Porquê que não se inclui parte da manutenção do próprio percurso na concessão? Porque quem lá vai, consome. Exatamente. Consome, está a pagar, indiretamente, obviamente, está a pagar a manutenção do espaço, como é feito no Cabo Girão. Depois, no Cabo Girão, tem um aspecto particular, que é o facto daquilo ter sido pago com fundos comunitários. E nem podemos conceber o pagamento da manutenção de uma coisa que foi paga com fundos comunitários, porque senão estávamos a incorrer em duplo financiamento para o mesmo bem. O que não significa que não se pague para o futuro, conservação, melhorias futuras. Mas é preciso ter este cuidado de não estar a pôr as pessoas a pagar aquilo que já foi pago. Então, se calhar, por isso é que isto diferir no tempo. Acho que a iniciativa era para ser mais cedo e deixaram passar um determinado tempo para que agora fosse possível. A ideia que eu tenho. Concluir só com, sou liminarmente contra que estas taxas sejam pagas por madeirenses. Nenhuma taxa deve ser aplicada aos madeirenses para caminhar na sua terra, para visitar os espaços da sua terra. Isso não concordo, e também há experiências em muitos municípios, em muitas cidades europeias, que os locais não pagam. Sim, não. Certo, vamos fechar o debate da semana em termos de temas com a polémica gestão dos dados, que envolve também os municípios. Por sinal, também foi tema de uma formação, julgo, da Associação de Municípios Técnicos Municipais esta semana, mas sobram as broncas, nomeadamente as mais mediáticas, em Lisboa e Setúbal, envolvendo, por sinal, russos que têm réplicas por todo o lado. A pergunta que faço: sentem que há réplicas também na Madeira, por exemplo, ao nível das militâncias, da gestão de algumas tribos que, num caso ou no outro, podem dar jeito em tempo eleitoral? Não sei, é uma questão que faço. Mas tribos, podes especificar melhor que tipo de tribos, é que assim é muito vago. Não tem que especificar. O tribo é tão vago que pode ser. Há um livro, do Garcia Marques que é o Apelo da Tribo. Exatamente. Que fala sobre esta questão. Aliás, o caso, julgo eu, será um caso isolado, o caso de Setúbal, por acaso uma Câmara Comunista, em que apoiava uma associação em que se diz que os refugiados ucranianos estariam a ser apoiados por pessoas ou cidadãos russos, não é? Acho que isto tudo tem que ser analisado, validado. Aliás, os serviços secretos portugueses, segundo sei, avaliaram essa situação. Aliás, essa foi uma das manchetes do Expresso na semana passada. Quero acreditar que é um caso isolado. Obviamente, o tratamento dos dados, e as câmaras municipais têm um gestor responsável pelos dados, que é pelo regime geral de proteção de dados. Nós tentamos cumprir esse regulamento, que é muito rigoroso na questão dos dados nominativos, tratamento que esses dados são tratados, no fundo, nas câmaras municipais. Acho que este caso tem que ser analisado até às últimas consequências. Quanto à Madeira, eu quero acreditar que essas tribos não existem, e que esta situação e este regulamento de proteção de dados tem que ser aplicado para a salvaguarda da privacidade das pessoas que são apoiadas, que são ajudadas, e nesse caso em particular o município de Câmara de Lobos tem respeitado o tratamento desses dados, e tudo o que é dados nominativos nós expurgamos para que a identidade das pessoas e a natureza do apoio, se esse for o caso, seja ocultada, e só para o interessado e a entidade que apoia, neste caso Câmara Municipal, seja do conhecimento de ambas as partes e não de terceiros. A pergunta, Miguel, é em que medida que os dados dos munícipes estão devidamente acautelados?
se me permites, ia falar num sentido lato, os nossos dados todos, não só enquanto munícipes, enquanto utentes do Serviço Nacional e Regional de Saúde, enquanto utilizadores de restaurantes, de táxis, de tudo. No fundo, os nossos dados. E este regulamento entrou em 2019. Aliás, o Putin quer que quem utiliza os táxis na Rússia possa ser inventariado, digamos assim. Eu acho que é uma vertigem autoritária colecionar dados e transformá-los em informação. E depois essa informação pode ser utilizada de meios, por diversos meios. Diversos meios. Podem não ser ilícitos, até podem ser lícitos, mas há 7 regras, não sei se temos tempo, eu gostava só de abordar algumas, 7 regras dos dados pessoais. Uma tem que ser lícitos, tens de recolhê-los de forma lícita, a pessoa tem que estar consciente. Tem que haver lealdade na utilização dos dados para com o utente. A finalidade tem que estar bem circunscrita, não podes perguntar se queres vender ou se queres comprar um seguro, não podes perguntar coisas pessoais, tem que haver uma finalidade. Exatos, limites à conservação, os dados devem ser destruídos depois de concluída a tarefa para os quais foram recolhidos. A integridade e confidencialidade que falaste e bem deve existir. Aí também com um responsável pelos dados, o último é precisamente esse responsável, são 7 estes princípios. E isto foi um regulamento europeu de 2016, que foi transposto para o Regulamento Geral de Proteção de Dados em Portugal em 2019, por isso ainda tem alguma ainda maturidade para alcançar. Tivemos 2 anos quase em pandemia, dos dados pessoais parece que deixámos de nos preocupar com isto. Demos os nossos dados a toda a gente para entrar num país, para sair de um país, por causa da vacina, por tudo e mais alguma coisa, demos os nossos dados. Na prática, acho que é a altura de retomar este tema e olhar para estas fugas de dados, ou pelo menos eventuais, alegadas fugas, não se sabe. A Câmara de Setúbal diz que não houve fugas, por isso os dados ficaram lá na própria Câmara, mas na verdade é que a própria lei muitas vezes, quando solicita fotocópias do cartão do cidadão e a lei em Portugal impede essas fotocópias, portanto há leis que devem ser melhor cozidas umas com as outras, porque há coisas que são inconcebíveis, a começar pelos votos dos imigrantes que carecem. Queria só abordar ainda mais um tema relacionado com isto, que tem a ver com, eu acho que o Diário de Notícias fez uma reportagem sobre isso esta semana, com o PRR e o que está previsto para investir na digitalização na Madeira do PRR. Sim. São 15 milhões só na área da saúde e mais 1 milhão na área da habitação, exclusivamente para ferramentas que permitam trabalhar dados de utentes do Serviço Regional de Saúde, utentes da Segurança Social, utentes, ou neste caso arrendatários ou inquilinos do Instituto de Habitação. Portanto, é preciso perceber de que forma que estão a ser acauteladas as preocupações com a gestão de dados pessoais em todas estas ferramentas. Não vá, algumas das tribos terem acesso a dados para poder depois utilizá-los para outros fins. Mas sobre essa matéria, só uma nota, eu acho que, sobretudo quando se fala de apoios sociais e de subsídios, aliás, a Câmara Municipal na altura quis criar uma rede social municipal e essa rede, infelizmente, não foi criada porque o Diploma Nacional não estava adaptado à região. Eu acho que essa partilha, acho que às vezes há pouca partilha de informação. Não é mau partilhar, é preciso haver alguma confidencialidade desses dados. Agora, é importante, nomeadamente na questão dos apoios sociais, que a Junta de Freguesia tenha elementos, a Câmara Municipal tenha, a Ação Social tenha e outras entidades tenham, para que não tenhamos casos de um agregado familiar estar a ser apoiado por 4 ou 5 entidades. E, portanto, sobre essa partilha, e se for fechada, mas for do sim, isso não implica violar dados. Exatamente. Muito bem, o debate da semana termina com uma provocação a cada um dos nossos convidados. Começo pelo Miguel Silva Gouveia, que nós, afinal, faltaram desatar ao grupo AFA no Funchal. Bom,
Na verdade, eu não vou falar de um grupo em particular, vou falar, obviamente, dos trabalhos de urbanismo e de licenciamento urbanístico. Não me parece que tenha existido qualquer tipo de entrave ao processo de licenciamento urbanístico no Funchal. Acho que todos os processos que estavam bem instruídos foram aprovados de uma forma transparente, de uma forma responsável e qualitária por toda a gente. Por todos os envolvidos, os intervenientes, especialmente no Departamento de Ordenamento do Território. Agora, o único nó que não podia ser desatado, e esse, obviamente, espero que se mantenha firme, é o nó da legalidade. Esse deve sempre ser mantido. Tudo o que é ilegal não deve ser passível de ser licenciado. E pronto, acho que é isso. Pedro Coelho, que nó ou que nós importa dar nos clubes de futebol do seu concelho? Por sinal, pode ser coincidência, mas em alguns casos envolvidos demasiadas vezes em cenas pouco dignas. Sim, a sua pergunta tem sobretudo a ver com um caso recente que aconteceu com o Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos, que foi despromovido porque perdeu o último jogo. Todos nós assistimos a cenas lamentáveis e eu, enquanto Presidente da Câmara, que apoia aquela instituição, lamento, aquilo não pode acontecer, não acontece só ali, acontece também noutros campos, mas obviamente não posso ser solidário com quem cometeu aqueles atos, sobretudo aquela violência que se viu no final. O estádio é para termos festa durante 90 minutos, há um que ganha, há um que perde, infelizmente foi um clube da minha terra, agora nada disso justifica as cenas que nós assistimos pela televisão, no local, e portanto só tenho a lamentar, e obviamente não pode acontecer mais porque entidades que são apoiadas por fundos públicos, nomeadamente Câmara Municipal, tem que ter cuidado e obviamente sob o calor da derrota e da despromoção, dizem-me que vem já do jogo anterior no continente, mas nada justifica e a responsabilidade obviamente, naquele caso em particular, foi de atletas e do staff do Centro Social Esportivo de Câmara de Lobos. Aliás, o clube já fez o comunicado também a lamentar e a dizer que aquelas cenas foram lamentáveis. É assim com gelo que terminamos este debate da semana. Obrigado ao Pedro Coelho, obrigado ao Miguel Silva Gouveia por mais este momento de partilha em torno dos assuntos que estão em destaque sempre nos meios que dão notícias.